Olá, hoje estamos aqui para apresentar o nosso projeto 1 da disciplina de Pesquisa Operacional 2, que é lecionada pelo professor Aníbal. Pode passar. O nosso projeto vai consistir em a gente trabalhar em uma empresa que está trabalhando com 6 produtos os quais ela pode produzir. Os 6 produtos geram diferentes lucros, portanto, a empresa poderia produzir os 6 produtos para gerar o máximo de lucro possível. Porém, passa o slide. Não é possível fazer isso. Isso pode ocorrer de diversas maneiras na vida real, talvez por falta de orçamento para comprar todas as máquinas possíveis para produzir os produtos, ou também por falta de espaço para alocar as máquinas. Então, a gente deve escolher uma quantidade certa de produtos, que será planejada e especificada nos nossos problemas, que serão produzidos. Mas quais, então, produzidos? Os 6 produtos que eu tenho, será que é melhor eu pegar os que têm melhor lucro? Pode passar. Então, aqui a gente tem que começar a apresentar certas variáveis para na hora de resolvermos o nosso problema. A gente, no nosso exercício, o produto ele sempre passa por 2 etapas de produção. Então, ele vai passar primeiro por uma máquina e em seguida por outra. Em cada máquina, ele vai gastar certo tempo nessa máquina para a produção, e as máquinas também terão tempos definidos delas que elas estarão disponíveis para isso. Pode passar. Como especificado aqui, toda máquina possui uma disponibilidade de tempo específica. Ou seja, a gente vai ter que escolher uma certa quantidade de produtos, dos produtos disponíveis, que terão um certo lucro, e, dentro desses produtos, desenvolver, entender qual que vai ser o melhor para nos gerar o máximo de lucro na hora da produção deles. Pode passar. Aí a gente vai apresentar aqui o problema 1, esquematizar para vocês as variáveis desse problema e que vão seguir aquilo que já foi dito. Pode fazer. Bom, em relação ao problema 1, nós temos 4 máquinas, sendo que algumas delas vão produzir produtos específicos. Então, na máquina 1, nós vamos ter a produção do produto 1, 3 e 5, por exemplo, e cada uma dessas máquinas vão contar com um tempo máximo que elas são disponibilizadas para a fabricação dos produtos, né? Então, a máquina 1 vai produzir 9 unidades de tempo, a 2, 12, a 3, 13 e a 4, 9. Cada produto também vai ter um lucro inerente a ele, que vai ser usado depois para a gente achar a nossa maximização de lucro. Então, o produto 1 vai ser 5, o 2 é 2, o 3 é 6, 4, 3, o produto 5 é 7 e o produto 6 é 4. Pode passar. Agora, em relação à construção do nosso problema matemático em si. Nós vamos contar com 6 variáveis de decisão, que vai dizer respeito a cada um dos 6 produtos, sendo que esses valores vão ter que ser, obviamente, maiores do que zero. Nós vamos ter as restrições de máquina, que vão dizer respeito ao tempo que cada um dos produtos vai levar para ser produzido em cada uma das máquinas, e levando em consideração também o tempo máximo que cada máquina vai ter disponível para fabricação. Então, por exemplo, a máquina 2 é 3P1 mais 2P2 mais 3P6, vai ter que ser tudo isso fabricado em tempo menor ou igual a 12. Agora, nossa função objetivo, nós vamos pegar os lucros que eu comentei no slide anterior, vamos multiplicar pelos produtos e assim vamos calcular nossa maximização. Também, como a gente tem uma restrição de que só podem ser fabricados ao todo 3 produtos, então nós também criamos umas variáveis y1 até y6, que vão atribuir um valor de 1 ou 0 para cada um dos produtos, sendo que 0 significa que aquele produto não vai ser fabricado e 1 que ele vai ser fabricado. Pode passar. Bem, agora a gente vai apresentar um segundo exercício que foi proposto, que segue a modelagem do primeiro, que é o exercício 3. Pode passar. Bem, aqui, como dito anteriormente, assim como simulado anteriormente, cada produto vai ter um lucro, então, o produto 1 teremos um lucro de 6 unidades de dinheiro. Quando ele passa pela máquina 1, ele gasta 2 unidades de tempo, pela máquina 2, 3 unidades de tempo. O produto 2
5 unidades de dinheiro, e em cada máquina, como vocês podem ver no slide, ele também vai gastar uma unidade de tempo diferente. Se a gente passar para o próximo slide, a gente vê também que os produtos 3 e os produtos 4 também seguem a mesma ordem. Eles gastam certa unidade de tempo em cada máquina e eles possuem os seus lucros específicos. Pode passar. A gente tem 6 produtos identificados, e aí a gente vai agora para a modelagem matemática do problema. Bem, o problema matemático, ele vai ser resolvido assim como o exercício antes apresentado pelo Júlio, onde a gente vai ter a máquina 1 com 2P1, mais 1P3, mais 3P5, e isso tem que ser menor ou igual a 11. Esse 11 é a quantidade total de tempo que a máquina tem reservada para essa produção, e cada uma dessas variáveis que aparece na equação é a variável que liga com o produto. Então, o P1 tem que passar pela máquina 1 quando ele for produzido, e ele gasta essas 2 unidades de tempo. A mesma coisa para a máquina 2, com 3P1, mais 3P2, mais 3P6, menor ou igual a 13 unidades de tempo total disponível. A máquina 3 com 1P3, mais 1P4, mais 2P6, menor ou igual a 12. E a máquina 4, por fim, 2P2, mais 1P4, mais 2P5, menor ou igual a 10. Como a gente quer maximizar o lucro, a gente soma as variáveis multiplicadas pelos seus lucros para conseguir obter, né? Além disso, assim como por anterior, a gente tem uma quantidade limitada de produtos que a gente vai produzir. Neste exercício 3, a quantidade é limitada em 5 unidades. Então, a gente vai poder, no máximo, produzir 5 produtos. Agora, para resolver tudo isso, a gente tem a formulação matemática do problema, a gente vai usar o modelo computacional, que vai ser o Python, que vai ser desenvolvido no Python. Perfeito. Ali no começo, a gente colocou os nossos nomes, quem são os integrantes, e logo em seguida nós descobrimos quais são os 2 problemas que nós teremos de resolver. No caso, o 1 e o 3. O problema 1 está descrito através das hashtags, ou seja, nominalmente apenas, e para a gente se organizar, para organizar nossos pensamentos, para depois partirmos para o código. Assim como estava apresentado ali na apresentação. Aqui, no começo do código, nós importamos as bibliotecas e fazemos a execução desse código, dessa linha de código. Em seguida, nós damos início à criação do nosso código para resolver o nosso problema. Criamos, né, uma variável PLC que traz o modelo, né, para executarmos o nosso plano de produção. Ele vai ser o código que irá resolver esse problema. Começamos também descrevendo uma variável m, que é um número grande. Esse número poderia ser 1000, mas nesse caso, ou números maiores, mas nesse caso o 100 já resolve tranquilamente. Logo em seguida, nós criamos as nossas variáveis, que serão os produtos. Esses produtos, eles não têm quantidade de limite para ser, né? A quantia deles pode ser qualquer uma. Não tem limite, e a gente identificou eles como x1 até x6. Logo em seguida, nós criamos as variáveis binárias, ou seja, os y, que também varia de 1 a 6, y1 até y6, e eles eles são inteiros, assim como o x, só que eles variam somente de 0 a 1, ou seja, eles só podem ser 0 ou 1, sendo que eles serão a variável que vai decidir se o produto será ou não produzido. E a gente tentou também criar através do Bovar, só que o Bovar ele não é limitado, ele não é definido através desse modelo. Teríamos que usar outras bibliotecas. Aí partimos para as restrições das máquinas, ou seja, as máquinas têm restrições de 9, 12, 13 e 9, temos 4 máquinas, esses daí são em unidade de tempo, e cada máquina tem um produto que passará por ela. No caso, cada máquina tem 3 produtos que irão passar por ela. E aí nós criamos essa restrição, esse PLC, add, constraint, e criamos a restrição da máquina 1, da máquina 2, da máquina 3 e da máquina 4.
Em seguida, nós vamos para a restrição de layout, que nesse caso, o layout ele só permite a produção de 3 produtos, seja por disponibilidade de espaço, de tempo ou até mesmo de material, tá? E depois nós vamos para o limite de produção, que é a restrição que limita a quantidade de produtos, se ele será ou não produzido. E se ele for, restringe também através desse M. Ou seja, se o Y for igual a 1, o X1 ele pode ser produzido. Logo, o X1 ele terá uma quantidade máxima que pode ser produzida daquele produto. No caso, será o 100, né? Porque é aquele número grande que a gente definiu lá no começo. Então, se a gente quisesse restringir uma determinada quantidade, uma determinada quantia que seria produzida para cada um, a gente mudaria esse M de acordo com cada produto. Em seguida, nós definimos a função objetivo e colocamos a função para maximizar ela. Em seguida, nós resolvemos o problema através do solve, através do modelo que nós definimos lá no começo. Isso, a gente terá o print de tudo isso explicadinho, deixando bem bonito quantos produtos serão produzidos e se eles foram selecionados ou não a ser produzidos. Esse é a resolução do problema 1, tá? Sendo que o lucro máximo obtido foi de 47 e o problema, ele deu a solução aqui que o produto 1, o 2 e o 3, eles não serão produzidos. Já o 4, o 5 e o 6, eles podem ser produzidos e todos os 3 foram produzidos. O produto 4 em menor quantidade, em uma quantidade apenas, e o produto 5 e o produto 6 foram produzidos em 4 unidades cada um. Sendo assim, o lucro máximo obtido através da função objetivo foi de 47. Só uma descrição, esse Y, se ele for igual a 1, o produto pode ser produzido. Se for igual a 0, ele não pode ser produzido, ele não é selecionado para a produção. E agora vamos para a questão de número 3. Beleza, agora na questão 3, ela é completamente análoga à questão 1. A questão que muda agora são os valores, os tempos de produção vão ser diferentes, então as restrições também vão ser diferentes. E outra questão que muda na questão 3 é que o lucro também muda dela, então a nossa função objetivo vai ser diferente. E também agora o nosso limite de layout, que é quantos produtos a gente vai poder produzir, vai ser 5. Então agora a gente pode produzir até 5 produtos diferentes no nosso problema. Isso não significa que vão ser produzidos 5 produtos diferentes, mas no limite a gente pode produzir no máximo 5 produtos diferentes. Então aqui é igual à produção anterior, a gente declarou as variáveis x e as variáveis binárias para controlar quais produtos vão ser produzidos. Aqui as nossas restrições com base nas nossas novas variáveis. E aqui, no caso, a gente vai ter 5 produtos que a gente pode produzir. E aqui o limite de produção. E a gente vai plotar, a gente resolve o problema com essas novas variáveis, e a gente vai plotar da mesma forma que a gente fez no anterior. Aqui você pode perceber que 5 produtos foram selecionados, o 1, o 2, o 3 e o 4, os 5 foram selecionados para poder serem produzidos, mas apenas 3 deles realmente foram produzidos, que foram o P1, o P3 e o P4. Aqui a gente pode ver que o P2 ele poderia ser produzido, o sistema de equações ele permitia que esse valor pudesse ser diferente, maior que 0, mas ao resolver a equação, descobriu-se que produzir o P2 era desvantajoso para a maximização do lucro. E no nosso caso foi de 108. Por exemplo, mesmo que pudesse produzir o P2 e o P5, produzir eles aparentemente era menos vantajoso do que produzir algum dos outros produtos. E assim nós encerramos o nosso problema. Obrigado.